Então eu queria propor, nessa noite, que pensemos um pouco mais sobre essa questão. Um retorno a essas 5 solas, a esses 5 somentes. Em primeiro lugar, entender que é só a partir de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Paulo, ele é muito forte nisso. Inclusive, é uma das grandes motivações para ele continuar levando o evangelho para outros lugares, mesmo quando ele já chega a avançada idade de 60 anos. Paulo quer continuar levando o evangelho até a Espanha. Na verdade, querendo que todos escutem acerca da pessoa de Jesus Cristo. Porque não há esperança em nenhum outro. Só em Jesus Cristo. Não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o homem. Em nenhum outro nome há salvação, diz Pedro e João, a não ser no nome de Jesus Cristo. Então essa ênfase à pessoa de Jesus Cristo, e o fato de que isso faz com que nós tenhamos esse privilégio, mas também essa responsabilidade, como igreja do Senhor, de propagar o nome de Jesus em toda parte, é um aspecto muito importante que a reforma nos lembra. O segundo, naturalmente, é a questão das Escrituras. Eu acho que nós facilmente, a gente cria uma certa rotina como cristão. Quem sabe tem alguns versos preferidos, que voltamos a esses, sabemos alguns de cor, mas uma leitura da palavra de Deus como um todo. Voltar a nos aprofundar na palavra de Deus. Eu acho que isso precisa ser resgatado, inclusive, nos nossos púlpitos, de uma forma geral. Acho que nós somos privilegiados na nossa igreja aqui de termos pastores e pregadores que partem da palavra de Deus. Mas em muitos lugares está se pregando muito mais filosofias, ideias humanas, quem sabe falando aquilo que o povo gosta de ouvir, quem sabe contando historinhas e assim por diante, do que partindo da palavra de Deus. E quando eu viajo o mundo afora aí, é um tema que a gente sempre está vendo e ouvindo, esse clamor. Vamos voltar às Escrituras. Vamos voltar à palavra de Deus. Precisamos colocar essa palavra como central no ensino da igreja. Em terceiro, essa questão da graça. E eu acho que esse mês sobre o amor de Deus nos lembra isso, reforça esse aspecto, que é só pelo amor de Deus mesmo. Se não for o amor dele, se não for a graça dele, a compaixão dele, estamos, entre aspas, fritos. Não temos esperança. Mas o Deus mostra o seu amor, vez após vez. E quando nós conhecemos esse amor, diz Paulo em Romanos, nada nos vai separar desse amor. Inclusive cantamos parte desse texto aqui. O amor de Deus. E no mundo onde há tanta violência, onde há tanta injustiça, discriminação, onde há um pecado tão evidente, tão claro, basta a gente ligar o noticiário e a gente já é lembrado disso. Inclusive nas esferas mais altas da própria sociedade, dos nossos governantes. A mensagem do amor de Deus parece que é mais atual do que nunca. Porque eu acho que tem muita gente que está decepcionada, desilusionada, tão frustrados com muito daquilo que acontece. E a pergunta é, será que o mal vai vencer por fim? E aí entra a questão, não, existe alguém que ama. Existe alguém que está trabalhando contra tudo isso. E esse alguém tem escolhido, inclusive, uma igreja para trabalhar com ele na missão dele, na missão de Deus, propagando esse amor. Um amor que transforma vidas, mas um amor que também pode transformar comunidades. Eu acho que mais do que nunca, essa mensagem do amor de Deus, que é um contraste tão grande contra
aquilo que nós vemos na sociedade hoje é muito importante. A graça. Quantos que podem dar o seu testemunho de ter sentido essa graça de Deus na sua vida, não é verdade? Uma dádiva de Deus, um dom de Deus, que não foi merecido, mas foi por causa do amor de Deus. Também a questão da fé. E eu creio que, de novo, a conversão, o novo nascimento, a salvação em Cristo Jesus, não é uma questão, em primeiro lugar, intelectual, mesmo que também mexe com a nossa mente. Mas é uma questão espiritual. É uma questão de confiar em Deus, naquilo que Ele tem feito, e o caminho que Ele abriu por causa do seu amor, e depositar a sua vida diante de Deus, diante da cruz de Cristo Jesus, e receber, sem merecê-lo, mas receber essa salvação em Cristo Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, não é? Também tem a complementação desse verso: quem não crer será condenado. Então é uma questão crucial aqui, essa questão da fé em Jesus Cristo. O que nós queremos ver é naturalmente uma igreja no nosso país, aqui na nossa cidade, no nosso bairro, no mundo, que faz diferença. Que se quiser chamar de reforma ou não, na verdade o que aconteceu, a igreja mesmo, onde começou a reforma, não foi tão reformada assim. Mas surgiram outros que levantaram a bandeira do Evangelho. E esse Evangelho está sendo espalhado. Não tem religião no mundo, não tem nenhuma área até da igreja cristã, de uma forma geral, que cresce mais hoje do que as igrejas evangélicas. E eu creio que isso é um sintoma, não porque nós somos bons em divulgar o Evangelho, porque nós temos boas estratégias, em primeiro lugar, mas é uma evidência do amor de Deus, da graça de Deus, e a necessidade que pessoas estão sentindo ao redor do mundo, da salvação em Cristo Jesus. Estão buscando. Muitas vezes, quem sabe, em religiosidade, né, de diferentes tipos. Misticismos, sacrifícios, quem sabe outros aspectos de espiritualidade. Mas é só em Jesus Cristo que eles vão encontrar a salvação. Amém? E tudo isso para a glória de Deus. Então, quando nós pensamos na reforma, podemos pensar nesses aspectos que trouxeram para a igreja uma nova e necessária ênfase.